Bom, em geometria analítica, nossa prioridade não é o gráfico, mas ele é bom para esboçar, né, para que nós tenhamos uma ideia. E aqui nós temos uma questão, mais introdutória da disciplina, né, do conteúdo, que solicita aí para que nós possamos calcular só a distância, tá? Distância entre 2 pontos. Os pontos são esses, ó, ponto A e o ponto B, beleza? Então, primeiro de tudo, assim, para que nós tenhamos uma ideia, né, vamos localizar o ponto A, tá? Lembrando que aqui, ó, nós temos as coordenadas do ponto no plano, isso aqui é a abscissa dele, geralmente chamada de x, né? Então, o x do ponto A está aqui. Aqui a sua ordenada, esse é o nome técnico aí, né, para o que nós costumamos chamar de y do ponto A. O mesmo ocorre aqui para o ponto B, que tem aqui o seu x, então x de B, e o seu y, que é o y de B. Vamos fazer a localização desses pontos nesse plano cartesiano aqui, só para que nós tenhamos uma ideia, né, como eles estão posicionados. Então, ó, o ponto A, ele tem o x de A igual a 4. Então, lá no eixo x, no eixo das abscissas, eu vou localizar o 4. Ele está aqui, ó. Então, beleza. Esse 4 ele vai se unir lá ao y, que é o 3, né? O y de A é 3. Então, no eixo y, localizo o 3. Tá aqui o 3. Então, vai ser isso aqui, ó. O 4 vai parar lá na altura do 3, né? E aqui nós temos aqui o ponto A. Pronto. Aí, também vamos localizar aqui o ponto B. O x do ponto B é menos 4. Então, tá aqui, ó, eixo das abscissas no menos 4. E o y do ponto B está no 6. Então, está aqui em cima, o 6. Então, menos 4 vai parar lá na altura 6, né? Pronto. E aí nós temos aqui o nosso ponto B. Beleza, de A até B, né, existe uma distância, tá? Existe aqui uma distância de A até B, né? Vou tentar traçar ela aqui, ó, né? Essa distância, ela pode ser calculada, ela pode ser facilmente calculada aí, tá? Com, deixa eu só aumentar essa espessura, pronto. Com uma fórmula, né? A ideia da geometria analítica não é que nós peguemos aí uma régua para medir essa distância, tá? Então, eu vou aproveitar a questão para trazer para você aqui a ideia da fórmula, para que você também se lembre caso, né, a fórmula seja esquecida aí, né, em algum momento, tá? Preciso que você repare que é formado aqui um triângulo, tá? Um triângulo retângulo, ó. Se eu fechar aqui, ó, desse jeito, eu vou rachurar, né, melhor. Então, se eu fechar aqui desse jeito, ó, parando nessa altura, perdão, aqui, ó, nós vamos ter aqui um triângulo, beleza? Acho que ficou indicado aí como é que é esse triângulo para nós, tá? Bom, esse triângulo aí, o que me interessa dele é a hipotenusa, que está em verde. Então, o resto não me interessa não, né? Assim, em relação a colocar uma resposta, né? A entregar essa resposta. Então, nós vamos fazer aqui, ó, é observar que para calcular a hipotenusa, né? Nós temos aí uma ideia que é o teorema de Pitágoras, né? Então, o teorema de Pitágoras vai ser muito bem aplicado aí nesse triângulo que é retângulo, beleza? Então, como é que é eu vou chamar então essa hipotenusa de D, né? Ou melhor ainda, eu vou chamar ela de D
AB, tá? Para simbolizar então a distância de A até B, beleza? E é ela que nós queremos calcular. Eu vou deixar ela aqui, ó, distância de A até B. É igual a alguma coisa, né? Se nós observarmos o teorema de Pitágoras, ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, repara que a hipotenusa é a própria distância, né, de A até B. Então, ela vai estar ao quadrado aqui, tá? Beleza. Distância de A até B ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos fazer aqui uma análise bem breve, ó. Esse pedaço aqui embaixo, repara que dá para medir ele, porque nós observamos aqui o plano cartesiano nesse caso, né? Nós temos aqui uma distância do 4 até o zero, que mede 4 no total, esse pedaço aqui, e depois do zero até o menos 4, que mede outras 4 unidades. Então, no total, nós temos aqui para a parte de baixo do triângulo uma distância de 8, né? Se nós observarmos essa até o ângulo de 90 aqui, até o vértice, né, onde eu estou destacando aqui, ó, do vértice aqui até o outro vértice A. Mesma ideia dá para ser usada aqui no do vértice B até o vértice que tem o ângulo de 90 graus. Como é que nós fazemos isso então? Repara que aqui nós temos uma altura 6, né? Uma altura 6 para o vértice B e para aqui na altura 3, ó. Significa que esse pedaço aqui tem 3 unidades de distância, né? Apenas, tá bom? Então nós já temos o triângulo retângulo para ser analisado. Repara então que eu posso levar os catetos lá agora, ó. Isso aqui é um 3 ao quadrado, tá? Um 3 ao quadrado, mais um 8 ao quadrado. E tá aqui, distância de A até B ao quadrado é igual a 9 mais 64, né? A distância de A até B vai ser igual, algebricamente falando, você tem que colocar aqui um mais ou menos. Por quê? Né? Porque quando você, entre aspas, passa esse quadrado para o outro lado como raiz, na verdade você está tirando raiz dos dois lados, né? Então, um número elevado ao quadrado pode ser positivo ou negativo, e ele vai dar positivo de todo jeito. Então, ele aceita a possibilidade de ser negativo. Depois a gente exclui essa possibilidade de negativo, porque nós estamos lidando com uma distância, beleza? Então, você tem só o teorema de Pitágoras mesmo para se preocupar nesse caso, tá? O 9 com 64, a gente tem aqui 73, que não é uma raiz muito tranquila, né? Então, a distância de A a B vai ser igual a raiz de 73, tá? É que nós podemos deixar dessa maneira, tá? Em alguns casos você vai ter aproximações e tudo, né? Eu vou colocar aqui unidades de medida, poderia ser inclusive unidade de comprimento, até mais comum, já que não foi dado nenhum padrão aí de medida para nós, tá bom? Então você viu que só foi aplicação de um teorema de Pitágoras, né? Não teve nenhuma novidade na questão. Agora, a ideia é que você não precise ficar usando um gráfico, tá? E é por isso que se chega na fórmula, tá? Então, olha o que que você tem aqui, ó. Vou destacar para nós aqui, vou destacar aqui em laranja, ó. Se você pega, a questão está resolvida, tá? Nós vamos além agora. Se você pega aqui, nós temos o 4 ali, nós temos ali o x de A, beleza? E aqui, no menos 4, o que nós temos aqui é o x de B. Esse 8 que nós calculamos anteriormente, né? Esse 8 aqui, ó, que eu circulei, ele é a distância de um até o outro aí, né? Como é que eu acho essa distância? Basta subtrair um do outro, né? Então, se você pega aqui, ó, nós tínhamos 4 de distância e aqui nós tínhamos um menos 4, né? Esse menos 4 era só o x do A, tá? Não era a distância, porque não há distância negativa. Quando você faz aqui, ó, 4
desse lado menos o menos 4 do outro lado, você vai ter que esse menos com menos dá mais. Então a gente tem 4 mais 4 que vira 8, tá? Então esse negativo ele não vai atrapalhar. Qual que é a ideia então? Pegar um e subtrair do outro. Então esse pedaço que nós tiramos aqui de baixo, né, do triângulo, ele vai valer x de A. Deixa eu voltar aqui pro laranja. Então, ó, x de A menos x de B, né? É esse pedaço do triângulo, é esse lado do triângulo, para ser mais exato, né? Aqui, na altura, nós temos também uma diferença, ó, que dá para ser mensurada dessa maneira também. Então, repara, eu vou fazer aqui fora do triângulo, ó. Repara que aqui, ó, nessa altura, nós temos aqui o y de B. E aqui, nós temos o y de A, certo? Daí, para manter a ordem, né, nós podemos fazer também o y de, como nós fizemos lá embaixo, nós podemos fazer aqui também o y de A menos o y de B, né? Então, você vai ter aqui y de A menos o y de B. Aí você vai falar assim, poxa, mas se eu fizer o y de A, que é 3, menos o y de B, que é 6, nós vamos ter um resultado negativo. É verdade, né? Quando você mede distâncias dessa maneira, eu não quero me aprofundar tanto, nós costumamos usar o módulo exatamente para evitar esse problema, tá? Então, lá embaixo dava certinho para esse caso, mas você vê que o y já deu negativo, tá? Então, é comum que nós usemos o módulo para fazer, para mensurar dessa maneira aí, tá? Então, o que nós vamos ter aqui é que a distância de A até B ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, vai ser igual, né, ao x de A menos x de B, dentro de um módulo aqui, ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. Beleza? E aí o que o pessoal costuma fazer é que, como nós temos esse quadrado aqui, ó, né, esses dois números aqui elevados ao quadrado, aí a galera já não escreve mais os módulos. Por quê? Porque eu vou ter algo que, mesmo que sendo negativo, vai estar elevado ao quadrado. E aí ele se torna positivo de novo para entrar na distância. Tá? Então é o que ocorre. E, ao mesmo tempo, é comum ver que a fórmula da distância não tem esse quadrado aqui. Por quê? O pessoal tira a raiz quadrada. Ou, entre aspas, aí, passa como raiz para o outro lado. Então, no final das contas, nós temos que a fórmula geralmente está escrita assim, ó, a distância de AB é igual a raiz quadrada, repara então que eu já tirei o quadrado de um lado e estou escrevendo como raiz do outro. Em vez de pôr o módulo, eu ponho um parêntese aqui só para agrupar mesmo, x de A menos x de B ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado. Né? Isso aqui dentro da raiz. Beleza? Então, isso aqui é só uma explicação de como que você verifica a fórmula aí. Eventualmente você consegue já aplicar logo o teorema de Pitágoras e se livrar disso. Você viu que foi bem tranquilo, bastante breve aí o nosso cálculo. Tá bom? É isso. Abraço, galera.